Somar pontos é importante do campeonato, mas claro que, né, principalmente se tratando da derrota em casa, né, é o que a gente soma como negativo, né? Ponto fora de casa é sempre comemorado, ainda mais num clássico, né, que já foram outros disputados esse ano e a gente se mantém ainda conseguindo produzir bem mesmo na casa do adversário. Foi um jogo de momentos distintos e muito mais na minha avaliação, né, porque a gente, em alguns momentos, aceitou fazer o tipo de jogo que o Grêmio teve disposto a propor, né? Um jogo de disputa de primeira e segunda bola, né? Um jogo de contra-ataque, né? E de muita energia física, né? Quando a gente conseguiu fazer a bola acalmar nos nossos pés e montar as estruturas que nos permitiam principalmente desarmar ali os gatilhos da pressão do Grêmio, que era em cima dos nossos laterais, né, colocando o Fernando como um terceiro homem, né, e tendo mais um tempo para que a gente pudesse deslocar os nossos pontas para os meios corredores e fazer os marcadores de laterais ter que andar para trás no campo. A gente conseguiu criar jogadas importantes, como foi a chance e a oportunidade do Enner no primeiro tempo, né? Talvez na chance mais clara de gol que nós tivemos ali, né? Então, o segundo tempo que eu ajustei foi justamente isso, né? Primeiro, né, com as orientações, sem fazer mexidas, né? E depois, aos 15 minutos, eu promovi a entrada do Tabata e do Gabriel no lado, né, e reforcei a ideia da gente não ter mais os pontas e ter os meias pontas de meio corredor e dar as amplitudes do campo para os nossos laterais ao mesmo tempo se projetar. E a gente, além de ter mais um tempo, né, desarmando os gatilhos da pressão do Grêmio, a gente empurrou o Grêmio para trás e conseguimos ter o controle técnico, né, que ele só veio retomar em alguma medida, né, para o adversário nos minutos finais, né, de umas bolas longas, disputa de primeiro e segundo novamente, algumas faltas lançadas à área. Eu acho que foi por aí, né, um empate fora de casa, né, e mais um clássico do ano. E o mais importante de tudo também é que esse time ele se recusa, né, o nosso time tem se recusado a ficar atrás do placar de qualquer forma, né, e o que eu disse para os atletas foi isso, né, se a gente mantiver esse nível, né, de intenção, né, envolvimento com o jogo, a gente tem grandes coisas pela frente a conquistar. Roger, boa noite. Boa noite. Do outro lado, na Casa Mata, tinha alguém que já trabalhou na sua comissão técnica. Você já esperava essa atitude do Grêmio, principalmente no primeiro tempo, que teve um volume maior de oportunidades? E uma segunda, se você me permite, chegou a analisar o lance polêmico do possível pênalti? Qual a tua avaliação sobre isso? Pelo critério que o árbitro decidiu adotar, não havia como ele dar uma penalidade daquelas. Mas eu acho que, né, ele usou a tecnologia da forma correta, né? Teve duas chances, de deu uma no campo e outra no VAR, e decidiu não dar, então, né, a gente precisa respeitar. O questionamento da gente é 2 chutes na cara dos nossos jogadores, que nem sequer o VAR foi chamado para alertar o árbitro de um possível toque, e o árbitro poder, aí sim, num segundo momento, né, confirmar ou não a sua decisão do campo, né? Acho que a tecnologia ela veio para isso, para ajudar nesse sentido. E pelo critério que o árbitro decidiu adotar a partida inteira, não fazia sentido ele dar uma penalidade daquelas. Se ele tivesse adotado um outro tipo de critério, aí talvez a gente possa questionar. O que tu queria saber do primeiro tempo? Sim, eu esperava o tipo de energia que o Grêmio ia colocar no jogo, porque com a saída do treinador, com pouco tempo que o James tinha, ele ia montar uma estrutura, né, de não nos pressionar alto, como aconteceu, né, ou de montar um tripé, ou montar 2 linhas com um jogador a mais para marcar, fazer os pontas descerem com os laterais, coisas que não acontecia num outro modelo que está acontecendo, e não havia muito tempo para ter muita surpresa, né? Ia ser um jogo de energia física,
né? Que o clássico por si só já faz o ambiente acontecer, e com a saída do treinador muito mais ainda, né? Os atletas, né, não vão deixar por menos do que se entregar totalmente. Então, talvez o nosso, como eu disse, o nosso erro, respondendo para o do Zé, foi, né, a gente entrou, né, nesse tipo de jogo que não nos favorecia, né, mas quando a gente calmou a bola no chão, né, e conseguiu jogar, a gente conseguiu andar dentro do campo. Roger, boa noite. Há cerca de duas coletivas atrás, duas coletivas, na verdade, se eu não me engano, eu te fiz uma pergunta e tu fez uma ponderação de que o teu time era muito bem treinado. E, de fato, acho que o teu time é bem treinado e a gente tem visto isso durante a temporada. Mas a minha pergunta é, por que... Sabe que o Mas é o apagador universal, né? Mas por que um time bem treinado foi dominado no primeiro tempo e se submeteu a um time que tem um técnico interino? Nós não submetemos. Não, ok. Aí é a sua opinião e a resposta é livre. Mas por que o teu time não conseguiu, principalmente no primeiro tempo, sendo um time muito bem treinado, sair desse tipo de marcação que talvez tu mesmo disse, né, que imaginava um Grêmio mais físico do James, e como o teu time não conseguiu, então, sair desse tipo de marcação, sendo, repito, um time muito bem treinado? Porque mesmo um time bem treinado, ele não consegue solução para todos os ambientes que o jogo vai te apresentar. O futebol é um jogo de múltiplas variáveis, né? E mesmo sendo muito bem treinado, o time que é campeão ele não ganha todas, né? Faz parte do jogo, né? A estratégia de conseguir impor um jogo físico, né, impedir que a gente conseguisse as nossas jogadas, em alguma medida funcionou, né, e a gente procurou alternativas dentro do campo para que sobrepor isso. Funcionou no segundo tempo. Primeiro tempo nem tanto, né, um tempo para cada um, resultado de empate, né, porque o futebol ele é de múltiplas variáveis muito abertas, né, e uma delas está ligada às capacidades individuais, o dia, né, que os atletas estão tecnicamente conseguindo entregar, né? Então não se trata pelo fato de ser bem treinado ou não que sempre você vai conseguir sobrepor a dificuldade que o jogo te apresenta, né? Afinal de contas, nós estamos jogando com outros 11 que, embora, né, estejam saindo de uma gestão de um treinador, desejam dar resposta, né, para a sua torcida, né, que os cobra muito, né? Então é o jogo. É o jogo, por isso que é o esporte mais apaixonante de todos, né? Porque justamente ele permite múltiplas variáveis abertas durante 90 minutos. Fager, você falou e estava explicando sobre essa diferença, acho que dos tempos do time do Inter em atuação e do segundo, acho que ficou mais a cara do Inter, que a gente é acostumado a ver do seu Inter, desde que você chegou. E as duas primeiras trocas do jogo, simultâneas ali, são os pontas. O que fez essas trocas dos pontas, que fez também o Inter ganhar mais esse campo que você disse, e também que o Inter começou a ganhar mais campo, principalmente no segundo tempo? Obrigado. Eu respondi na primeira pergunta, eu busquei no intervalo apenas tentar ajustar as peças, né? Ao invés de mudar a característica delas, né? Como eu percebi ali perto dos 10 minutos que não estava surtindo efeito, só com o desdobramento das orientações de intervalo, aí sim eu lancei mão da característica dos jogadores, que tanto o Tabata quanto o Gabriel têm um jogo interno, né, com mais lucidez do que os meus pontas nos meios corredores, né? E isso fez com que a gente não só tivesse um controle melhor do meio, mas também lá na primeira fase de construção com o Fernando em linha de 3, eu tirei, né, ou atrasei os gatilhos da pressão do Grêmio, dando um tempo a mais para que a gente conseguisse circular essa bola e ganhasse os corredores às costas dos pontas com os nossos laterais em amplitude, né? Basicamente foi isso, né? Esperar as coisas acontecerem através das orientações e depois, quando não estava acontecendo, lançar a mão do banco, né, para que a gente mudasse aí sim o desenho, né, que a gente ficou, né, com uma saída de 3 com o Fernando, os pontas em amplitude, né, e os nossos meias pontas em meios corredores, e funcionou bem.
Roger, tu falou antes ali dos pontos importantes somar pontos, né? Os pontos somados fora, que acabam não surtindo muito efeito porque perdeu uma partida em casa. Se tivesse ganho as 2 em casa, o efeito seria bem melhor na tabela, né? O Inter ficou com 6 pontos em 15 disputados. Na quinta-feira, quarta-feira, tu falou que os jogos assim grandes surgem poucas oportunidades, tem que matar, né? O Enner teve a grande oportunidade contra o Palmeiras, teve uma grande oportunidade hoje, e ele acaba sempre falhando na cara do gol. Falhando, tu acha? Falhando. Tu acha que o Enner falhou ao finalizar uma bola que o goleiro do Grêmio pegou ela maravilhosamente? Vamos oferecer a possibilidade do adversário ter feito uma grande defesa. Eu acho que o Enner não errou na finalização, ele finalizou muito bem. Né? O goleiro do Grêmio fez uma grande defesa. E nos 3 lances contra o Palmeiras, o Everton foi o melhor jogador em campo, com as 3 finalizações. Eu acho que não é falhar. Eu acho que ele finalizou e o goleiro foi melhor ainda. Né? Mas eu acho que não é falha. Não é falha. Né? A gente cria bastante. Né? E o momento delas não entrar... talvez o erro tenha sido no primeiro minuto do segundo tempo, o jogo contra o Palmeiras, que a bola veio e o Enner deu 2 toques na bola e jogou a bola por cima. Aí talvez a gente possa considerar um erro, né, de finalização. Mas das demais eu não vejo falha nenhuma. Está tudo dentro do normal. Roger, boa noite. Queria te ouvir um pouco sobre a escolha, né, pelo Rogel hoje. A gente tinha expectativa da volta do Vitor Gabriel, ficou à disposição, né, acabou entrando o uruguaio novamente. E também, né, da escolha pelo Vitinho, né? Chegou um lance ali no final do primeiro tempo, ele colocou a mão no joelho, aparentando um possível desgaste, né? Queria te ouvir sobre essas 2 escolhas, né, com o Tabata e com o Vitor Gabriel no banco. E para terça-feira, né, se você como é que você tem dosado, né, Libertadores com, né, os outros jogos? A gente viu, né, jogadores, né, ficando fora contra o Fortaleza, né? O Inter teve algumas lesões musculares, né, o caso do Carboneiro. Como é que você está tendo essa gestão do grupo, né? Você sente o grupo bem fisicamente? Você sente que o calendário está começando a dar um impacto agora também nessa sequência de pelo menos Vai dar pontos muito fora? impacto, não tenha dúvida nem disso. Principalmente, né, eu não falo nem muscularmente, né? Vai dar emocionalmente. É impossível tu cumprir uma rotina de 20 jogos em 2 meses. Ninguém vai aguentar. Ninguém vai aguentar. Né? Daí você vai conseguir ter melhores resultados aquele que tiver um grupo equilibrado e maior, né? Que possa ter a possibilidade de revezar e não perder o nível do jogo, né? Com relação às escolhas, né? Tanto o Vitor quanto o Julinho fizeram 2 treinos conosco, o da antevéspera e o da véspera né, que foi, né, quase nada, né? Então não tinha um volume o suficiente para entrar num clássico, mas tinham o suficiente para serem opção no banco, né? E resolvi manter o Rogel, né, pelo nível, né, que ele estava, né, de competitividade ali, já atuando bem ao lado do Vitão, né? Para terça-feira, né, um dos 2 deve estar apto, né? E daí dentro dessa hierarquia da posição circunstancial, né, o Vitor está na frente, né, para retornar à titularidade, né, no jogo da terça-feira na Libertadores. E aí a gente vai lidando com isso. No caso do Vitinho, a mesma coisa. O Tabata saiu jogando, mas tem pouco tempo, né, que vem entrando. Depois de muito tempo, a gente tem que controlar a minutagem desses caras, né, principalmente aqueles que tiveram muito tempo de ausência, né, dos campos. E o Tabata é um desses. Entrou bem de novo hoje, ali com uns 15 minutos. Já começa a acumular tempo, né, depois do período parado, que é importante, né, para estar em condições de poder nos ajudar. Roger, boa noite. Boa noite. No intervalo, o Wesley, ele fala em entrevista que o time não entrou ligado, que o Grêmio entrou mais ligado que o Inter. Tu acredita que o ambiente externo, que o contexto de o Grêmio ter vindo de uma goleada, perdido técnico, enfim, demitido o seu técnico, tu acha que isso de repente entrou dentro do vestiário e o Inter, não diria salto alto, mas acabou pegando isso para si? Não.
Eu vi o meu time entrar envolvido com o jogo, né, mas aceitando o tipo de jogo que o Grêmio nos impôs no primeiro tempo, que é que não é vantajoso para a gente. Né? A gente teve no mesmo nível de envolvimento, né, mas porém no tipo de jogo que beneficiava o adversário. Né? A gente entrou concentrado, sim. Né? Talvez o Wesley esteja falando, né, numa questão mais de sentimento pessoal ali, né, do que estava acontecendo em campo, mas não vi a gente entrar desconcentrado, nem desmotivado. Vi a gente entrar com bastante energia. Né? Ainda salientei no final agora, né, que a gente, né, usasse ali o que a gente tem à disposição para recuperar mais rápido, fazer as massagens, porque são jogos pesados, são 3 jogos de envolvimento emocional muito grande e, por consequência, físico, isso tem um resultado lá na frente negativo. Rogério, tudo bem? Boa noite aqui. Boa noite. Até em cima disso, né, você volta a falar nesse momento emocional e tal. O seu time vinha jogando muito bem e vem apresentando um grande futebol ao longo da temporada. Ser elogiado por isso, o time foi elogiado. E hoje a gente viu assim alguns errinhos técnicos assim, né, de precipitação de passe, coisa que a gente há muito tempo não via no Inter, né, alguns erros técnicos individuais. No jogo passado contra o Palmeiras, se a gente for colocar um pouco no contexto, meu time demorou um pouco para sair da marcação, enfim. E é normal que um time que vinha jogando tão bem, e todos os times passam por isso, tenha algum tipo de oscilação ao longo da temporada. Primeiro eu quero saber se você acha que o Inter está vivendo esse momento de oscilação, até por tudo isso que você colocou, de desgaste emocional e físico, e se você concorda com isso, que análise dá para fazer para o time voltar ao nível que já mostrou dentro dessa temporada, que particularmente a gente não, nesses últimos 2 jogos, eu acho que, se a gente botar também o Atlético Nacional, acho que ficou um pouquinho necessário. Tá bem, vamos lá. Não vejo o porquê desse tipo de questionamento nesse momento. As adversidades vão acontecer, os adversários são diferentes, impõem dificuldades diferentes. Né? Por vezes, perguntam e respondem a pergunta. Né? O time não vai jogar bem em todos os jogos. Né? E, sem dúvida nenhuma, a sequência de jogos seguidos com 3 dias de intervalo vai pesar. Vai pesar na tomada de decisão, vai pesar na perna. Né? Infelizmente, esse é o calendário que a gente tem. A gente vai ter que lidar com essa adversidade e procurar alternativas. Né? Mas o que me parece que a gente não vai ter, né, a possibilidade, né, de poder negociar em alguns momentos, né, e ter todo mundo, os melhores sempre, ou aqueles possíveis titulares nos principais eventos, porque, de fato, vai pesar. Nós estamos, né, talvez, que na sequência de 7 jogos, aí, ainda restam 13 jogos da sequência. Né? Mas não é só pela sequência, é porque, né, os adversários te impõem dificuldades diferentes e, às vezes, você demora para entender o jogo e nem mesmo o time bem treinado consegue sobrepor as dificuldades que a partida oferece. Né? Mas, na minha opinião, não tem nada de que eu precise me preocupar nesse momento, né? Até porque penso que a gente ainda mantém um bom nível. Acho que contra o Atlético a gente fez um bom nível de jogo, contra o Palmeiras a gente fez um grande jogo, né? E hoje, né, foi um tempo para cada um, né? Não foi todo o nosso tempo, mas foi um tempo para cada adversário. Aqui. Roger, me parece que até o primeiro tempo de hoje teve uma semelhança com o Atlético Nacional, o primeiro tempo na partida contra a Libertadores, que foi o lado direito ofensivo, na época com o Hinestrosa e hoje com o Christian Oliveira, que é a intensidade. O Christian jogou o tempo inteiro na velocidade, em jogadas individuais contra o Bernabé e travou o lateral, que resolveu muitos jogos ofensivamente para o Inter, tanto que ele sai exausto no final do segundo tempo. Queria saber se, de fato, tu está pensando alguma coisa para esse lado esquerdo, para quando o Bernabé enfrentar adversários nesse tipo, que nem o Christian Oliveira e o Hinestrosa, para dar essa cobertura maior e poder manter ele também mais tempo em campo e também sendo ofensivo. Eu acho que o Berna tem a cobertura. A gente trabalha com um tripé de cobertura, que é o ponta e o volante, marcando o jogo interno para ajudá-lo.
né? Mas quando as jogadas de peso em cima do Berna acontecem nas transições, né? Invariavelmente ele se encontra no 1 contra 1, né? Contra jogadores mais rápidos, né? E daí, claro que, né, a gente acaba um pouco perdendo a capacidade ofensiva do Berna, que a gente precisa, como eu falei, ao aceitar esse primeiro tempo, né, e fazendo um jogo de transição, por vezes o Berna estava sempre no meio do caminho, né, entre defender e atacar, porque a gente não dava o tempo da jogada sentar, estruturar, as peças se acomodar para que o Berna pudesse ocupar o lugar certo para nos oferecer o que ele tem de melhor no ataque. Mas, novamente, né, Dedicel, são soluções individuais e coletivas, né, que a gente vai procurar sempre para ajustar, para a gente não perder essa capacidade do Berna, né, que vem sendo um grande desafogo para a gente e os adversários começam a enxergar um pouquinho mais, né? A gente também tem que procurar alternativas, alternar os lados, fazer jogo interno e externo, né, usando também os pontas, né, para justamente a gente não ficar dependente apenas, né, da jogada do Berna em profundidade, que é muito importante, mas não pode ser a única. Roger, boa noite. Roger, o Internacional conquistou o título do Gauchão de forma invicta. E nessas 5 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro tem apenas uma derrota justamente contra o Palmeiras, que é um dos times postulantes ao título do Brasileiro. Como é que tu avalia o grupo de jogadores, o nível dos jogadores do Inter hoje? Eles já estão naquele nível que tu projetou ou eles ainda têm um crescimento ainda no decorrer da temporada? O crescimento ele vai vir com a rotina, né, desses jogos difíceis e a gente sobrepondo as dificuldades. O crescimento vai conseguir ser visto quando tiver folga, né, de calendário e a gente puder treinar novamente. O crescimento só vai poder quando a gente puder descansar melhor os atletas, né, porque jogos a cada 3 dias, né, tu só deprime o organismo do atleta e tu não tem nenhum tipo de supercompensação. Né, a gente fez o acúmulo lá no começo do ano, na pré-temporada. Teve uma semana ali depois do Campeonato Gaúcho que a gente conseguiu dar algum tipo de fôlego para os jogadores e agora essa sequência é muito grande. Né? Então, tem margem para evoluir, mas eu não vejo, né, a possibilidade, com jogos seguidos um do outro, né, tu conseguir manter uma regularidade sempre muito alta. Ela vai alternar, dependendo de quem vai para campo, dependendo do tempo que tu descansa, né, dependendo do nível, né, de desgaste que tu vai estar nesses próximos compromissos, que eles são muito importantes. Por isso que eu tenho dito desde o começo, esses 2 meses eles são divisores de água para o final do campeonato. Né, e pelo calendário apertado, são jogos muito seguidos que vão cobrar um preço, não tenha dúvida. Roger, boa noite aqui. O Rodrigo Caetano deu uma entrevista hoje antes do jogo, se não me engano, Vasco e Flamengo, e ele foi perguntado sobre a escolha do próximo técnico da seleção brasileira, disse que não falaria de nome de técnicos estrangeiros, mas citou 4 técnicos que têm feito um bom trabalho no Brasil. Citou o teu nome, Felipe Luiz, Rogério Ceni e o Renato. Queria saber como é que é receber dá para chamar de elogio, assim, né? De saber de quem está fazendo o processo de escolha do próximo técnico, te ver como um dos nomes em ascensão no futebol brasileiro. Obrigado. Pretendendo ser um treinador de futebol brasileiro, né, e trabalhando aí como há 10 anos já nesse caminho aí, é sempre bom a gente ouvir elogios, né? Não me considero um treinador formado completamente, não quero estar formado, quero sempre estar buscando estar aberto a aprender novas coisas, mas me sinto num momento, né, muito maduro da carreira, né, e é muito bom ouvir sim, né, Rodrigo, por isso que é bom ter amigos, né, também, né? Boa noite.